coisa que eu acabei não falando é que lembra que eu falei que eu fiz uma carreirinha de pontinho baixo? Quem já cortou não tem problema, tá? Porque depois eu vou passar mais uma carreirinha de ponto baixo. Eu decidi aqui nesse meio, onde vai ficar a parte do decote, fazer só ponto baixo, não vou usar o ponto picô, tá? Aí, vocês vão fazer o acabamento que vocês acharem legal, tá? Então, aqui ainda vou fazer o acabamentinho de ponto baixo, mas depois lembrando que eu vou fazer mais um, tá? Então, fiz as minhas 31 carreiras de diminuição, fiquei com 11 aqui no final, e agora eu vou voltar fazendo um ponto baixo sobre cada espacinho, tá? Cada carreira aqui vai equivaler a 2 pontos baixos, então, é só ir fazendo aqui, ó, um pontinho baixo sobre cada espacinho, lembrando sempre que é 2 pontos baixos por cada carreira. Então, é só ir fazendo certinho os pontos baixos, vou fazendo aqui por toda essa volta, chegando aqui também, ó, um pontinho baixo sobre cada ponto alto. Depois de terminar aqui o último pontinho baixo, só cortar a linha, passar por dentro da laçada, aí eu volto pra gente tá fazendo a costura. A gente vai fazer aqui agora a parte da costura. Aqui eu já fiz uma das costuras de um dos lados aqui da minha peça, tá? Minha peça tá virada pra parte da frente, então, eu vou virar pro lado contrário pra poder fazer a costura. Tentem sempre se ligar pra fazer a costura do mesmo lado, né? A gente vai usar aquela agulha de costura, tá? Com a própria linha. E aqui, essa parte toda reta é a parte que fica pra fora da peça, tá? Ainda não fiz aqui o arremate, ó. Parte da axila e a parte onde tem diminuição é a parte de dentro da peça. Então, eu vou só desvirar aqui a minha, pra eu poder fazer essa costurinha. Deixo aqui do lado contrário a peça, né? O lado contrário, gente, é onde vai ter os nozinhos, tá? E aí, aqui eu pego essa minha peça, ó, essa outra parte aqui. A parte reta fica pra fora da peça. Vou contar aqui quantos pontos eu tenho. Eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 com a do pontinho baixo aqui que a gente fez por último. Então, aqui é só contar, cada carreirinha equivale a 2 pontos, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 21 por causa do pontinho baixo. Então, é só passar a agulha, né? Deixa um pouco de linha aqui, faz um nozinho inicial. E é só ir passando, ó. Agora, eu pego aqui o próximo pontinho, com o próximo aqui de trás, e a gente vai fazendo aqui a costura. Tá? Só ir passando a linha certinho, sempre passando pelo outro lado também, pra ficar bem certinha a costura, pra não ter perigo de ficar solto e depois acabar desmanchando. Tá? Então, vai fazendo certinho, terminei aqui o último pontinho, é só cortar a linha, tá? E aí, a gente vai fazer a costura aqui da lateral. Aqui no meu, eu vou contar depois quantos pontos eu deixei, mas aí eu provei, né, pra eu ver como ficar, a que tamanho ficava confortável, pra saber onde parar, no caso, tá? E vocês daí tem que fazer a mesma coisa. Eu vou ver depois quantos pontos eu deixei, e aí eu falo aqui pra vocês. Feita aqui a primeira costura aqui em cima, tá? Agora, a gente vai fazer a costura aqui da lateral. A gente vai pegar lá de baixo pra cima, tá? Porque ali em cima é a parte que a gente vai deixar aberta, porque é a parte da axila ali onde vai entrar o nosso braço. Eu contei ali os meus pontos, ó, e em cada lateral, em cada ladinho, eu deixei aqui no meu 36 pontos aqui e 36 aqui desse outro lado, tá? Então, no total, eu deixei aqui 72 pontos, que foi o que eu vesti e achei confortável. Aí, vocês têm que ver com vocês, tá? Façam uma parte da costura e provem a peça até vocês verem que tá bom. E aqui é a mesma costurinha, ó, pego o primeiro ponto com o primeiro ponto, passo a linha, faço aquele nozinho inicial. E aí, depois, vocês provam no corpo pra ver quantos pontos vocês vão deixar, tá? Lembrando que cuidem pra pegar sempre os pontinhos certos, sem pular, pra que ali no final sobre certinho a mesma quantidade de pontos dos dois lados, ok? Então, depois de terminada essa costura, provei a peça, vi que tá bom ali a quantidade de pontos que eu deixei. Aí, é só cortar a linha também, tá? Que daí a gente vai fazer o acabamento em volta, depois vai unir aqui os dois lados, e assim a gente vai continuando aqui. Depois a gente vai fazer o braço, tudo certinho. Ó, então, costurados os dois lados, temos um lado aqui
e outro lado aqui. Depois vocês vão escolher qual vocês querem que vá por cima e qual vocês querem que vá por baixo, tanto faz, tá? Ó, ele vai ficar assim, ó. Tá, ó, aqui a gente vai costurar de um lado e embaixo também vai ser presinho, tá? E aí, aqui vai ficar assim, ó, tá? Mas antes de fazer a costura, eu vou fazer, como eu falei, mais uma carreirinha de ponto baixo. Então, a peça tá virada pro lado certo, pro lado da frente. Vou pegar, então, aqui, ó, no primeiro pontinho baixo que eu fiz. Só nessa partezinha aqui, ó, da diminuição. Aqui do ladinho não precisa, tá? Só aqui, nessa parte retinha de cima. Vou passar aqui a minha linha. Vou fazer 2 nozinhos, só para dar mais um acabamento, porque na hora de costurar, acaba que um fica virado pro lado certo e o outro aqui, ó, fica virado pro lado contrário, o pontinho baixo. Então, para que fique igual dos dois lados, eu quero fazer dessa forma. Então, passo aqui pela laçadinha, já faço aqui um pontinho baixo nesse primeiro, e aí é só seguir fazendo um ponto baixo sobre o outro. Se vocês quiserem fazer algum outro ponto nesse acabamento, pode fazer também, tá? Eu vou usar ponto picô, mas embaixo, ali na barra e também na barra da manga. Mas aqui no meio eu decidi fazer só ponto baixo pra não ficar assim muito exagerado, já que a manga já vai ter um ponto V também, tá? Então, é só seguir aqui fazendo um pontinho baixo sobre o outro. A gente vai fazer isso, ó, por toda essa volta, aqui na parte de cima, aqui vai chegar, ó, na parte das costas também, um pontinho baixo, ó, cada carreirinha equivalendo a 2 pontinhos baixos aqui nessa parte das costas, tá? Aí, aqui também, ó, chegamos a outra lateral, também, ó, pontinho baixo sobre tudo, ó. Um pontinho baixo sobre o outro, até chegar aqui no final. Fiz o último ponto baixo, corto a linha, passo por dentro da laçada, e aí a gente volta com a nossa linha e agulha novamente, pra gente unir as duas pontinhas pra fechar a nossa blusa. Ó, fiz todo o acabamento aqui, ó, ficou com uma carreirinha a mais de ponto baixo, tá? Aqui foi onde eu terminei, cortei a linha e passei por dentro da laçadinha. Até como já aqui tá com linha, mas ali também tá, não tem problema, deixa pra lá. Viajei. Então, a minha peça está virada pro lado certo. A gente vai costurar, ó, tá vendo aqui onde a gente fez aquela costurinha aqui, que uniu as costas com a parte da frente? Então, essa primeira costura aqui, que é a costura de dentro, é bem aqui que a gente vai fazer, tá? Eu tinha 11 pontos, lembra? Eu tinha 11 pontos, e que a gente pode fazer a costurinha ao contrário também, ó. Aqui tá viradinho pra parte da frente, se bem que a gente pode, como é uma parte que vai ficar pra dentro, a gente pode costurar pela parte da frente mesmo, não tem problema, ó. Eu tinha 11 pontinhos, né? E eu fiz 2 carreiras de ponto baixo, então eu fiquei com 13 no total. Então, aqui é só pegar a agulha, ó, peguei o primeiro pontinho e pego bem ali na costurinha, ó, no primeiro pontinho da costurinha que eu fiz. Passo aqui, ó, é bem aqui onde a gente fez a costurinha, ó, a gente dá pra ver aqui a linha que eu passei. Então, passo aqui, faço um nozinho. E aí, continuo aqui. Essa a gente tá fazendo pela parte da frente, tá? A outra ainda eu vou ver como é que a gente vai fazer, ó. Daí, passo aqui o segundo, ali com o segundo da costurinha, ó. Vou fazer isso 13 vezes, ó. 2, aí passo aqui, ali no pontinho da costurinha. 4. É bem simples, só fazer com cuidadinho, tá? Aqui na próxima, vou fazer aqui os meus 13. Terminado aqui, de passar os pontinhos, de passar a costura, ó, conforme a gente vai passando, ó, ela fica aberta aqui, tá? Ó, e fica transpassadinha aqui. Depois, o nosso corpo, né, vai passar por aqui, no caso, ó. Tá? E daí, a gente vai passar outra pela frente. Então, terminei aqui os 13 pontos, já posso cortar a linha e já faço o arremate dessas linhas aqui que ficaram, aqui em cima, tá? A de baixo ainda pode deixar, que a gente ainda vai fazer o acabamento aqui da barra. Então, eu vou fazer aqui, depois eu volto pra gente tá fazendo a outra ali por cima, né? Que a gente vai dobrar depois essa parte aqui
por cima dessa que a gente tá costurando. Resolvi mostrar mais de longe para vocês entenderem o que a gente tá fazendo, tá? Porque ali a minha bancada, ela é pequena, ó. Então, o que que a gente fez, tá? A gente fez o acabamento em volta e fez a primeira costurinha, ó. Bem aonde a gente fez a união das costas com a parte da frente, tá? Ó. Fez a costurinha e aqui fica aberto, né? Que é por onde vai passar o nosso corpo. Agora, ó, a gente vai pegar essa outra parte da frente e ela vem por cima, tá? Ó, que daí forma esse transpassado aqui no meio, tá? Formou o transpassado, a gente também vai fazer a costurinha bem aqui onde tem a costurinha da outra parte das costas com a parte da frente, ok? Como eu mostrei pra vocês, né? Passei essa parte aqui por cima. Já vou colocar a minha agulha aqui no primeiro pontinho e aqui, ó, bem onde tem a costurinha, ó. Vou contar 13 pontos, né, ó, de baixo pra cima. 2, 4, 6, vai, gente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ó. Bem aqui onde a gente passou a linha da costura, tá? A gente vai fazer por cima e aí depois a gente só faz a parte ali, a gente vai passar a linha, ó, passei a linha. Vou fazer o nozinho inicial e depois a gente vai passar essas linhas aqui, ó, por baixo, que daí não vai aparecer, tá? A gente vai fazer daí o nozinho por baixo, e não tem problema. Então, peguei o primeiro pontinho, vou pegar o segundo aqui e vou fazer a mesma costurinha, tá? Ó, sempre passando bem ali onde a gente fez a costura. Vou fazer aqui, então, minhas 11 passadinhas. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês como a gente esconde os fios. A gente só vai, na verdade, pegar com a agulha e passar por baixo. Já vou até fazer agora pra mostrar pra vocês, ó. Tô aqui com a minha agulha, só coloco ela aqui por baixo da peça, ó. Por baixo da peça e puxo, ó, essas linhas aqui pra baixo. Que daí a gente tá escondendo, e aí os nozinhos a gente faz aqui embaixo na peça, ó. Puxei. E aí, é só fazer os nozinhos, ó. E aqui em cima, daí já não aparece mais, tá? E embaixo, daí, depois que a gente fazer a barra, daí faz a mesma coisa. Por enquanto, só faz ali o arremate dessa parte de cima, tá? E aí, aqui, só continuar certinho, terminou, só corta a linha e já pode fazer o arremate dessas que a gente passou pra baixo aqui. E aí, a gente vai fazer a parte do barrado. Na hora que a gente for fazer aqui o barrado, ó, a gente vai unir esses dois pra ele não ficar solto, assim, que acho que vai ficar meio ruim. A gente vai unir e vai deixar eles bonitinhos. Se quiser, pode fazer só a parte do acabamento, só pegando de cima. Eu, nesse meu aqui, eu vou pegar pelos dois, eu acho. Eu ainda não sei, mas acho que eu vou pegar pelos dois, tá?